recentemente, o Djonga, num show dele, né, aquela música dele dá bastante Djonga, meu polêmica. parceiro, Gustavo. Beijo, Djonga. Dá bastante polêmica aquela frase fogo nos racistas e tal. E Não tinha recentemente... que dar polêmica essa frase. Dá pois polêmica, pô. como é Por que... quê? Aí Dá que polêmica porque você Porra. tá incentivando a violência. Violência contra quem? Mas como que você sabe que o cara é racista mesmo? Pressupõe que todo mundo tem o radar de saber quem é racista, com certeza. E você pode acarretar em pessoas pondo fogo em pessoas inocentes. Não. É tipo o processo de linchamento. Quem Por não que você deve não não lincha? teve, mano. Ele não tá falando assim, fogo nos brancos. Mas não é bem Ele assim. tá falando fogo nos racistas. Não, tá tudo ligado? bem, eu sei. Mas, Quem é por racista exemplo, tá errado. quando um jornal pega e publica uma foto sem querer do cara e acusa ele de estupro. Aí vai... Já aconteceu esse caso muitas vezes. O cara pega, é linchado e é morto. Aí descobre que ele não era culpado. Mas é uma exceção, né, Monark, mano? Mas você... a gente tem que pensar nas exceções também. Né? Tem. Você é um Só que é exemplo. assim, né? Você é um exemplo. Você foi chamado de racista, você foi chamado de nazista. Imagina se ele Onde? tá Na andando internet. Mas, Mas, andando na mano, rua, mas não é- aconteceu. A internet é a vida também. Cara, São não as tem pessoas. como Mas é você- diferente na internet ou diferente você tá na rua, bem diferente. suave, você tá num restaurante e vem alguém E taca fogo nele, taca joga fogo em gasolina você. nele e mete Você acha um que vai fósforo. acontecer? Eu acho que pode acontecer. Pode. Pode. Ué, Já e por que, aconteceu você por acha causa que disso pode, tudo. e por que você acha que pode acontecer, então, ele falar que, as pessoas podem ter ideias livres e você achar que alguém vai sofrer porque o cara tá falando uma coisa que ele pensa. Vou É te a falar, mesma Vou te coisa. falar, não precisa ficar, não tem esse receio, porque ninguém vai chegar do nada e tacar fogo em você. Mas é a mesma Bom, coisa. me ameaçaram Felipe. já. Sim, mas ameaçaram. Onde? Na internet. Sim. Na vida real, os caras chegam e pagam um pau pra você. Falam, tira selfie, tá Não, ligado? tudo bem, mas não quer dizer que isso não é possível, entendeu? Por exemplo, tinha um médico lá que fez o aborto de uma menina nos Estados Unidos e tinha uns puta religiosos falando, aborto é assassinato, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara foi morto. E era na internet. Ué, não mataram uma moça do Candomblé em Santos, né? Não sei. Porque começa a internet. Então, assim, se existe a Não precisa ter esse possibilidade... medo não, família. Você Se acha? existe- Mas Aqui, ó, do mesmo acho jeito, que é mas real. Felipe, você fogo tava no- agora fogo há nos 5 minutos racistas atrás. Não tem problema nenhum com essa frase, mano. O racismo é crime e quem é racista tá errado e tá no erro. Mas a pena do racismo é morte? Mas você acha que não? Mas existe? Você já viu alguém morrer por pena de morte racista? Porque é racista? Não. É uma coisa. Talvez tenha, né? É uma Talvez posi- tenha é um acontecido. posi- Eu não é uma- sei é um, notícias é um agora. grito, é um grito nosso, é um posicionamento, tá ligado? Uma coisa eu não concordo se fosse assim, fogo nos brancos, porque não é porque é branco que é racista. Sim. E acabou. Agora, se é racista, é racista. Fogo nos racistas. Se você não é racista e você é branco, você não precisa se ofender. Você precisa ter medo. Ninguém precisa ter medo. Não é questão de se ofender ou não, é a preocupação sobre o que isso pode acarretar. Não pode na acarretar sociedade. nada, mano. Mas aí eu discordo de você. É um grito, é um grito. Esse grito é importante pra nós. Dá uma autoestima pra nós de falar fogo nos racistas. Ninguém vai tacar fogo em alguém A que mim não dá você não tem autoestima, não. Eu certeza. quero deixar registrado que eu não tenho nenhum Paulo, orgulho com essa você frase. Você é um pretão que às vezes abraça umas ideias que não é tão de pretão. Ah, agora só faltava essa, né? Tem ideia de pretão, Só né? faltava essa. Existe ideia que é de pretão e ideia que não é de pretão. E aí Sim, tem mano. uma régua. E assim, essa ideia daqui pra cá não é mais de preto. Essa daqui pra cá. E quem é que mede essa régua? Tem essa regra. Então, mas quem criou essa é o regra? dono dessa régua aí? Cara, tem essa regra sim, mano. Mas, Tem essa mas régua. tudo bem. Mas- Eu só quero saber quem é que determina isso. Sabe quem determina? Tem a vivência real e a da internet. Certo, eu tenho uma vivência real. Inclusive de mais de 10 anos da sua vivência. Porque assim, quando você fala uma coisa que é contra o seu próprio movimento, O que é Porque só- contra o próprio movimento? Tem um problema Não é- aí não é de contra. compreensão do que é o movimento, Mas do é que que- é a favor e o que é contra. É meio que falar que você sabe tudo que o movimento quer. Meio que você personificar o que o movimento sente e dizer que você é representante total do movimento nesse quesito. exatamente. Mas será que isso é uma posição que alguém pode ter? Por que uma pessoa pode ser o representante total de um movimento de milhões de pessoas? Não pode. Mas é isso que você está fazendo, de certa forma. Porque assim, tem várias nuances, né, mano? Exatamente. Tipo, quem é preto luta cada um da sua forma, Sim. certo? O errado é você falar que não, você luta errado. Você tem que lutar do meu jeito e você
tá lutando do jeito certo. Porque Que foi não o que tem. você falou que eu tô fazendo. Você falou que eu tenho umas ideias que não é de pretão. Ou seja, você tá falando, você tá lutando do jeito errado. Não é que não é de pretão, é de pretão. Não tem como não ser de pretão, porque você é pretão, tá ligado? Só que vai ter algumas ideias que vai fortalecer o movimento e vai ter umas que não vai fortalecer tanto e vai ter umas que é uma ideia que fortalece um outro lado, que só tem dois lados. Teve um movimento negro e o não negro. Mas é que, tipo, em tudo que a gente fala, e todas as expressões, todos os emblemas que a gente coloca pra fora, ele não tem só dois lados de interpretação, ele tem lados infinitos de interpretação e lados infinitos de consequências dessas coisas, entendeu? E eu acho que, tipo, colocar que nada é só positivo e ignorar que pode ter uma conotação negativa em pedir pra pôr fogo em pessoas racistas, tipo, pode ter uma coisa negativa aí. Principalmente Será? Na prática, pegar na a justiça prática. nas próprias mãos, é uma conotação negativa. Colocar uma punição desmedida para um ato que nem na lei é, tipo, o cara é racista, ele não vai morto. Esse é um outro ponto. E também tem a questão é que, porra, às vezes a pessoa não é racista e é considerada racista, que foi o que aconteceu comigo. Mas Entendeu? onde? Na internet. Mas é que a internet é a vida real, cara. E tipo, não é a mesma porque assim, coisa. você não sofreu. Eu poderia ter sofrido. Eu não saio muito da rua. Eu aposto que Entendeu? se eu tivesse ido em algum lugar onde tem uma maioria que pensa dessa forma, Na eu época. poderia, sim, na época ou até hoje mesmo, não sei, eu poderia Não, acho que ter hoje não. sofrido, entendeu? Poderia. Só que se você tivesse pensado nisso antes, ou não é pensado, mas tivesse no seu subconsciente essa vivência de que, pô, é mesmo, se eu falar algum bagulho, sei lá, daqui a um tempo eu vou estar em algum lugar que vai ter um monte de gente que não concorda, e vai ter um monte de gente que pode ser que talvez me oprima. Sim, mas eu não acho isso justo, né? Tipo, não é algo que eu posso entender que é a situação e seja a situação, mas eu não necessariamente concordo que essa é uma situação que deveria existir. Por exemplo, eu não acho que ninguém tem o direito de oprimir ninguém pelas suas ideias, né? Muito menos por fazer perguntas para advogados sobre a lei na internet. Eu também acho que não. Ainda mais se for crime, assim, tipo, eu não acho justo. Eu não achei justo você falar que você cometeu um crime. Ou até os patrocínios que você perdeu. Pode crer. Não achei justo. Só que, por exemplo, se você vai em algum lugar e é oprimido, aí eu vou falar, pediu, né? Tipo, é assim que a vida funciona. Eu entendo nesse sentido, eu acho que você tem razão, mas não quer dizer que isso é bom, não quer dizer que isso é positivo. É. E talvez essa parada de fogo no racista aumente um pouco a possibilidade de algo que não é bom e nem positivo aconteça. Não, de fato não. Na prática, não. É que é difícil a gente saber o que é. Tipo, eu posso ter a minha hipótese, você Não, pode ter a eu sua, sei. mas na realidade dos fatos é difícil calcular o efeito borboleta das coisas. É difícil, só que eu acho que é muito menos provável. É mais um medo, é mais um receio de uma pessoa branca ter medo de ser taxada de racista do que isso acontecer mesmo de fato. Porque eu vejo acontecer e assim, vai ter... Numa situação dessa, vai ter gente preta que vai te defender. Fala, não, cara, pô... Né, Passou do limite aí. não é pra tanto, não é isso. E esse eu acho que é o certo, tá ligado? Porque não é o extremo que é o certo. Nem a violência, Nem a necessariamente. violência nesse caso. Agora, isso é um... Fogo nos racistas é um grito, é um movimento, é uma coisa que, assim, os brancos não precisam ter medo disso. Porque a luta é antirracista, não é anti-brancos, não é anti-nada, tá ligado? Não, É sim. antirracista porque o racismo é errado e o racista está errado e está no erro. Então, ninguém vai botar fogo nos racistas, num racista de fato, sem saber exatamente se ele é racista, sem saber Mas se ele mesmo soubesse de que ele é fato. racista mesmo, você acha que ele tem que pôr fogo no cara? Por que não, hein? Lógico, minha vontade... Eu tenho alguns motivos Minha por que não. minha vontade é, mas eu não acho que não, tá ligado? Porque eu sou contra. Eu sou contra e eu acho que a gente deve ser contra pena de morte. Porque, assim, não pena de morte, mas tacar fogo em alguém. É uma tortura incrível, assim, tipo... Não é nem de tortura, mas, pô... E de pôr a justiça nas próprias mãos também, né? Primeiro, vamos falar de morte. Sim. Você tirar a vida de alguém, tá ligado? Eu acho que não há justificativa. A não ser em legítima defesa, né? A não ser em legítima defesa. Mesmo se for alguma coisa muito, sei lá, alguém te traiu
Claro, claro. tá ligado? Você pegou sua mulher com o outro, tu não vai matar Pegou o sua cara mulher com e outro. ela. Se você matar, você tá no erro. Sim. É minha opinião. Você cometeu tá um erro ligado? bem pior do que a traição. É, porque eu acho que não é direito de ninguém tirar a vida de ninguém. Da hora demais. E também não acho que é direito você também tacar fogo em ninguém, né? De fato. Isso de fato, falando de fato na prática. Sim. E então eu acho que não precisa ter esse medo, porque quem fizer tá errado, tá ligado? Quem tacar fogo num cara que... Aí ele pode ser racista e quem tacar fogo nele não tá certo, não tá errado, mas o cara pediu. E o cara tem que ser punido. O cara que ele Pela tá lei. no erro, pela Sim. lei, ele tá no erro, ele tá errado, Tá. porque não é certo, ele tá Ele tem que ser desequilibrado. punido, sim. Se o cara é racista pra caralho com alguém, tipo, bateu no cara só por causa da cor dele, Tá ligado? eu acho que esse cara tem que ir preso. Porque é um grito, é aquela coisa, você tá gritando uma coisa pra conseguir falar uma coisa, sabe? Você tá jogando É lá uma no alto hipérbole. pra É uma tentar... hipérbole que personifica um sentimento de revolta muito grande dentro da comunidade. Hipérbole? É essa a palavra? Talvez, né? Eu não sei, na Ei- real, o que É, é. não. é você falar, exagerar no seu grito e Exatamente. tal. Sim, sim. O problema é o seguinte, Eu acho que quantas eles pessoas... eu acho que ninguém, nenhum branco precisa ter medo do fogo Eu não nos tenho racistas. medo de ser queimado na rua. Sim, tá não de ligado? ser queimado, mas do que isso pode causar, tá ligado? Principalmente tipo, uma pessoa preta, tá ligado? Ela não tem que ter medo de falar, mano, fogo nos racistas é um bagulho ofensivo, porque, tá ligado? É que tem os seus problemas, que foi aquilo que eu falei, né? Justiça nas próprias mãos, negócio de mentir e tal. É, tipo, de você analisar tecnicamente a frase e o que ela pode significar. Então, nessa extrapolação, eu acho que tem alguns pontos pra gente falar. Isso eu acho que tem. Mas, né, é a licença poética, é uma música, é um grito, é um bagulho. Não dá pra analisar tecnicamente, né? É uma coisa de você gritar pra querer dizer alguma coisa. É Sim, só Não, isso. eu entendo. acho que eu acho tudo bem. A gente pode encaixar o fogo nos racistas na liberdade de expressão. Eu concordo. Beleza. Eu acho Desde é que a liberdade de gente também encaixe na liberdade de expressão, o sujeito poder defender o que o monarca defendeu. Então, quer dizer, o problema é o seguinte, de novo, a gente conhece casos de pessoas que são acusadas injustamente. Você, por exemplo, sofreu isso recentemente. Sim. A gente conhece casos de pessoas que são não só acusadas injustamente, mas são condenadas injustamente. Acontece muito de pessoas serem condenadas injustamente e pagarem penas injustamente. Sim. A gente já conhece casos de pessoas que são linchadas até a morte. Isso já acontece, já aconteceu, é real. Sim. Já aconteceu isso aí. Não é um negócio que nunca ninguém viu e só tá na cabeça de quem tá em paranoia. Acontece. Então, assim, isso acontece, é um fato. quando não tem o como papo, discutir isso. quando o problema é que a gente não sabe, num momento tão delicado como esse momento que a gente está vivendo, a gente de fato não sabe qual é o fim desse estímulo. Sim. Do mesmo jeito que a gente pode criticar o Monark, dizendo para ele assim, Monark, se você fala uma parada dessa, isso aí pode gerar um estímulo lá na ponta para um cara babacão lá, Sim. para ele fazer uma besteira. Então a gente pode colocar, de certo modo, a frase fogo no racista nesse mesmo lugar. Então, assim, você também pode estimular uma pessoa a fazer uma besteira lá na frente. Então a gente não sabe, de fato, As ramificações, né? não sabe. Né? Então, assim, se é para ser prudente, sejamos prudentes em todas as pontas. Eu também acho que tem um grito entalado, que a gente precisa falar e gritar e tal, eu acho que tudo bem. Mas, por exemplo, o ambiente de internet, ele vai recrudescendo e ele extrapola para fora da Com internet. certeza. É o argumento Já que- está extrapolando para fora da internet. Já tem gente sofrendo na vida real aquilo que começa na internet. Você vai para uma manifestação, você vê aí, você tem foto de gente fazendo manifestação a favor do Lula, o cara jogou uma bomba lá ontem, Verdade. na Cinelândia. Você acha que esse cara não tá na internet o dia inteiro, no WhatsApp, recebendo mensagem de zap lá, mito, não sei o que, pá, não sei o que? Esse cara fala, mano, esse Lula é o demônio, tem que matar esses caras. Aí ele vai lá e joga uma bomba. Sim. Né? O contrário também acontece. Esses dias mesmo eu postei. Né? O Bolsonaro levou a facada, Na né? época do impeachment, o Bolsonaro levou a facada. Na época do impeachment da Dilma, o cara que bateram em frente do facada Instituto aí, sei não, Lula. viu?
que bateram... Você acha que é teoria? Não, nem vamos, pelo amor de Deus. Para. O cara que bateram na frente do Instituto Lula, o cara bateu a cabeça no caminhão, teve traumatismo craniano e tal. Então, assim, esses rumores começam na internet. Então não dá pra gente dizer que as coisas que acontecem na internet ficam na internet. Não, a internet é a vida real. É um espelho da vida real, mas que tem moleque que tá ficando... Tem jovem que tá ficando depressivo, tem jovem que tá ficando ansioso, tem jovem que tá ficando um monte de coisa por causa da internet. Então, quer dizer, a internet difícil tem um falar reflexo. um jovem que não tá. Então, difícil, realmente. mas por quê? Porque a internet tem um reflexo na vida real. Então, achar que um cara cancelado na internet não vai ser cancelado na vida real, não é verdade. Então, se o Monark naquela semana saísse um pouco mais, cara, nada impede dele estar andando na rua, o cara meteu uma barra de ferro na cabeça dele, como já aconteceu nos Estados Unidos. Um branco tá andando lá, os negrão cataram e deram... Isso aí tem vídeo no YouTube. Naquela época do George Floyd lá, os caras deram uma barra de ferro na cabeça de um cara branco do nadão. O cara tava andando na rua. Só que isso que é foda, é um pra... Não importa, mas é um. É uma pessoa que tomou uma barrada na cabeça. Não é zero? É um. É um que não deveria ter tomado aquela barrada na cabeça, cara, né? E um que não deveria pra 1000 que não deveria. Não importa, a gente tem que dar a favor daquele que tá sofrendo. Não, mas eu concordo. Da vítima. Então, aí que é o ponto, cara. Mas eu concordo Quem com... que tá sofrendo Esse, mais? o cara que tomou na a barra na história? cabeça, ele tá sofrendo também, porque O ele tomou a branco barra na tá cabeça. tá sofrendo igual? Mas a questão não é igual, Não, né? Felipe. O cara tomou uma barrada na cabeça Sim, do não é nada, ele certo. não tava fazendo nada. Não é Tá certo. errado. Não é Então, certo. assim, não é isso. A gente não pode, em nome da nossa dor, querer que o outro sofra, entendeu? Com Esse é o certeza. problema. Então, E, assim, cara, a gente gente precisa tá defender errado, né? todo mundo. A gente tá errado como sociedade, como humano. E aí é foda julgar, porque imagina, um cara que tá errado, sim, esse cara, pô, o branco tomou uma paulada. Um que tá errado, pra quantos mil que... Não fazem nada. Que não fazem nada e toma barra de ferro na cabeça e toma tiro só porque é preto, tá ligado? Não, sim, é que a gente tipo, tá tudo errado. Existe só que, uma né, desproporcionalidade. Sim, na comunidade negra em sofrer violência. Isso é estatístico em vários países, inclusive. Isso é ruim. E o pior é que eu discordo do Paulo no sentido na seguinte questão. Eu acho que você tem que poder falar fogo no racista, entendeu? Eu não acho que seja produtivo, na minha opinião, eu não acho que é produtivo, mas eu acho que é totalmente seu direito e eu acho que você tem que ter esse direito e nenhuma lei tem que impedir você de falar isso. E não acho que se você falar isso, tu tem que ser cancelado. Também acho que não. Exatamente. É isso. Tudo bem, mas você acha... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.